Olá e boas-vindas a quem está escutando esta nova imersão. Nesse exato momento, o foco da nossa análise aprofundada é a urgência real e imediata enfrentada pelos municípios brasileiros. E nós temos um documento muito específico para ilustrar isso. Bom, um alerta emitido no início de 2026 pela Prefeitura de Araputanga. Isso, em Mato Grosso, diante da Emenda Constitucional número 132. O cenário que o texto descreve é brutal. É uma janela de tempo minúscula que se fecha no final deste ano. E que vai travar por 5 décadas a fatia de arrecadação de cada cidade no novo sistema tributário nacional. O que torna esse cenário fascinante e, ao mesmo tempo, assustador para os gestores públicos é a mecânica invisível dessa transição. Porque não estamos falando de uma simples mudança de alíquota, né? De jeito nenhum. A reforma tributária, aprovada lá em 2023, alterou o próprio DNA da distribuição de riquezas no Brasil. O caso de Araputanga não é um fato isolado. Ele serve como um laboratório perfeito. Com certeza. Um laboratório para entendermos a matemática implacável do novo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Então, a premissa básica é que o comportamento de consumo local, oficializado através da nota fiscal ali de 2019 até o último dia de 2026, vai gerar uma média, certo? Isso. E essa média não é apenas um dado estatístico, ela é a chave do cofre que ditará a capacidade de sobrevivência financeira dos municípios. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos entrar direto na mecânica dessa mudança. Porque para o público que acompanha a nossa análise, esse sobe e desce das siglas tributárias não é novidade. É a famosa sopa de letrinhas. Exatamente. O fim do ICMS, do ISS, do PIS e da COFINS já está no radar. Bom, a fusão é direta. No nível federal, o PIS e a COFINS viram a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Tá, essa é a parte federal. Isso. E no nível estadual e municipal, o ICMS dos estados e o ISSQN dos municípios se unem para formar o IBS. O tal do Imposto sobre Bens e Serviços. Exato. Mas a questão aqui é o atrito dessa mudança. A promessa sempre foi a simplificação, sabe? Aquela clássica analogia do cabo universal. Ah, sim. De tipo, jogar fora aquela gaveta cheia de carregadores antigos com plugs diferentes para o estado e para o município. E adotar um conector único. A analogia do cabo universal funciona muito bem para o consumidor, sabe? Ou para o contador que vai gerar a guia no fim do mês. Mas nos bastidores a história é outra, né? Porque na prática, fundir a arrecadação de milhares de municípios em um único comitê gestor do IBS parece menos como trocar um cabo de celular e mais como tentar trocar o cabeamento de um avião comercial em pleno voo. Sem desligar os motores. Exato. A sua comparação com o avião é muito mais fiel à realidade, porque o atrito ocorre quando fundimos duas esferas de poder histórico. Como assim? O ISS sempre foi um imposto onde os prefeitos tinham autonomia. Eles usavam como ferramenta de guerra fiscal, tipo atraindo empresas com alíquotas menores. E o ICMS era a mesma ferramenta nas mãos dos governadores. Ah, entendi. Então, ao criar o IBS, tira-se essa alavanca das mãos deles? Sim. Joga-se tudo em uma base ampla e compartilhada. O problema central, e o que gera o pânico administrativo atual que vemos no documento de Araputanga, é como dividir esse bolo arrecadado. De forma que ninguém saia perdendo no primeiro dia. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. E preocupante. Com certeza. Porque a regra de transição dita todo o desespero das prefeituras. O cronograma diz que a mudança do sistema antigo para o novo acontece de 2026 a 2033, certo? Isso, a transição inicial. Mas a partilha dos recursos baseada nas novas regras definitivas se arrasta por 50 anos, entre 2029 e 2077. É um período colossal. E a distribuição dessa riqueza será amarrada à média de arrecadação de cada cidade na janela específica de 2019 a 2026.
Espera, precisamos pausar aqui. Tá bom. Eu fiquei muito surpresa com isso. Quer dizer que o desempenho de arrecadação de uma cidade até o final de 2026 vai congelar a fatia do bolo dela por quase 50 anos? Exatamente isso. É como se a nota que um aluno tira no vestibular hoje determinasse o valor do salário dele pelas próximas 5 décadas. Essa analogia é perfeita. O que é fascinante aqui é a urgência que isso cria. O documento da prefeitura é praticamente um pedido de socorro. Porque se o município descobrir uma nova vocação econômica em 2035, ele fica matematicamente refém do tamanho que tinha em 2026. Fica, e esse é o ponto mais contencioso de toda a engenharia legislativa. Pode parecer absurdo sobre a ótica do planejamento urbano, mas o modelo foi o seguro de vida exigido pelo Pacto Federativo. Para aprovar a emenda? Isso. A média de 2019 e 2026 funciona como um piso de garantia. É uma fração proporcional. Mas uma fração proporcional agrava o problema, não? Como assim? Porque não basta Araputanga, por exemplo, manter a arrecadação estável. Se as cidades vizinhas aumentarem vertiginosamente o registro formal de notas fiscais nessa mesma janela, a fatia de Araputanga diminui. É uma corrida de soma zero, né? Mesmo que os números absolutos dela não tenham caído, a fatia do bolo encolhe porque o bolo dos outros cresceu mais rápido. A leitura da equação é exata. E tem um agravante que torna essa reta final bem dramática. Essa janela de 2019 a 2026 engole a anomalia econômica da pandemia. Ah, verdade. Os anos de 2020 e 2021. Pois é, o consumo de serviços presenciais despencou. O ISS derreteu. Isso colocou um peso desproporcional nesses anos de 2024, 2025 e 2026. A máquina tem que operar em capacidade máxima agora. Exato, para puxar a média histórica de volta para cima. Não é mais apenas bater meta para pagar a folha de servidores, é garantir a viabilidade financeira da cidade para a próxima geração. Isso lança uma luz totalmente diferente sobre o comportamento cotidiano, sobre o balcão da padaria, da loja de roupas. Onde a microeconomia acontece. Sim, fica claro que essa engrenagem depende quase exclusivamente da nota fiscal. Mas como o cidadão comum e o empresário local se encaixam nisso? O documento detalha bem isso. Há incentivos para os dois lados. Para quem consome, a nota garante direitos, permite trocas e combate a sonegação. E para o empresário? Demonstra regularidade fiscal, evita multas e traz segurança jurídica. Mas convencer a base da pirâmide a agir com foco em 2077 parece uma batalha difícil? A cultura da informalidade no Brasil não é só desobediência. Muitas vezes é estratégia de sobrevivência, sabe? É a busca por um desconto. Exato. Para fugir da carga tributária. Como a administração pública lida com essa dissonância entre o benefício de curto prazo e o colapso de longo prazo? Se conectarmos isso ao cenário maior, a dissonância é o grande obstáculo. Do ponto de vista comportamental, é difícil priorizar um buraco que só vai abrir daqui a 30 anos, em vez de um desconto de 10% na oficina hoje. A mente humana não processa bem esse perigo distante. E não se resolve só com auditoria. O volume de microtransações é imenso. A mudança precisa passar por uma conscientização radical. De que o imposto sonegado hoje atinge a própria cidade. Exato. Cada corte de cabelo, cada consulta médica paga por fora, reduz a participação futura na divisão do IBS. É como esvaziar um balão que precisava estar cheio para voar amanhã. A ideia de que a informalidade é um crime sem vítima local cai por terra completamente. Completamente. Mas, deixa eu colocar um outro cenário em perspectiva. Vamos supor que uma campanha de formalização em massa aconteça. O consumidor exige o cupom, o empresário emite a nota direitinho. Cenário ideal. Isso. Protegemos o cálculo da fração, mas há um outro vetor gigantesco nessa lei, o princípio do destino. Ah, sim. O princípio do destino e o princípio da origem. A transição entre eles. Na teoria, isso é uma revolução, certo? Mas então, o que tudo isso significa na prática para quem anda pelas ruas da cidade? Bom, o deslocamento do princípio da origem para o destino é a espinha dorsal de justiça da reforma. No modelo antigo, focado no ICMS, se uma montadora gigante em São Paulo vendesse um trator para um produtor em Araputanga, O dinheiro ficava em São Paulo. grande parte dele, sim, o sistema concentrava o capital onde a indústria pesada já estava. Estados ricos ficavam mais ricos. E o município agrário ou focado no comércio ficava com as migalhas, mesmo sendo a população dele que comprou o produto. Precisamente. O princípio do destino quebra essa lógica.
O IBS será cobrado no local onde ocorre o consumo do bem ou serviço. Ah, o dinheiro viaja de volta. Exato. Se o cidadão adquire um celular fabricado em Manaus, mas o consumo acontece numa cidade do Centro-Oeste, a receita tributária deságua no cofre da cidade consumidora, Nossa, é uma transferência formidável de bilhões de reais. favorecendo municípios com populações ativas. Mas essa mágica não acontece por osmose. Ela exige um marcador geográfico. E esse marcador é a nota fiscal. Isso, o dinheiro só faz a viagem de volta se houver um farol indicando o destino, o documento fiscal atrelado ao cadastro do consumidor. É brilhante e aterrorizante ao mesmo tempo, porque se a operação ocorre sem a nota, a compra não registra o destino. O algoritmo tributário fica cego para aquele evento. O consumo aconteceu, a estrada local foi desgastada pelo caminhão de entrega, mas o dinheiro se dissolve na informalidade. Não entra na cota do município. É um duplo golpe contábil. Primeiro, a omissão da nota de forma base de cálculo, derrubando a fração da cidade até 2077. E segundo, perde a repatriação do imposto sobre o consumo local. O impacto começa a aparecer de forma muito palpável. Um repasse menor do IBS significa uma corrosão gradual do caixa. E quando o caixa sofre, os cortes acontecem no asfalto. A prefeitura listou as consequências diretas caso falte dinheiro, né? Sim, impacto negativo na saúde, na educação, infraestrutura, assistência social e manutenção de estradas. A ironia sombria aqui é que a falta de formalização do mecânico local hoje pode ser o motivo pelo qual ele não terá a via de acesso à oficina dele pavimentada em 2040. É matematicamente comprovável. O pacto social depende da conversão da economia privada em bens públicos. O legislador criou um momento de tudo ou nada para as prefeituras. Então, quem registrar mais atividades agora, opera com vantagem por meio século. Quem falhar, assiste uma drenagem silenciosa de recursos. E os recursos vão para os municípios que foram mais eficientes na formalização. Isso me faz pensar numa barreira estrutural, porque boa parte da formalização hoje vem por aplicativos de entrega, plataformas digitais, onde a transação já é rastreável. Sim, a tecnologia facilita. Mas e os municípios menores, com zonas rurais vastas, onde a conectividade é ruim e o dinheiro em espécie ainda domina? Eles partem em desvantagem, não partem? Essa é uma leitura muito perspicaz. Nesses locais, a informalidade às vezes não é nem para sonegar. É o único meio prático de fazer a economia girar. Não tem sinal de internet para passar o cartão. Exato. Por isso, os alertas como o de Araputanga imploram pela regularização. É uma tentativa desesperada de digitalizar a economia analógica antes que a janela feche. É quase cruel, né? A cidade precisa da infraestrutura tecnológica para mapear a nota que vai garantir o imposto que, por sua vez, pagaria pela infraestrutura que faltava. É um ciclo complexo. Bom, fechando o cerco dessa nossa imersão. Começamos tentando decifrar o impacto de uma alteração complexa na Constituição e terminamos numa realidade hiperlocal. A matemática de Brasília encontrando o cidadão. Exato. Ficou claro que exigir o cupom não é mais só uma formalidade chata, tipo para tentar a sorte num sorteio estadual. É um tijolo na construção do orçamento que vai sustentar a cidade até 2077. Exaurir as nuances dessa transição expõe isso. A arrecadação é o reflexo organizado do esforço produtivo. Emitir a nota fiscal não é apenas uma formalidade tributária? É um ato de cidadania. Isso. É um compromisso direto com o desenvolvimento local, um mecanismo mais direto de proteção do patrimônio público futuro. Uma conexão fundamental. E para encerrar nossa análise aprofundada de hoje, deixamos uma reflexão instigante para quem nos acompanhou. Sou todo ouvidos? Nós acabamos de dissecar como um gesto trivial de não pedir nota hoje tem o poder de esvaziar cofres de hospitais lá no distante ano de 2077. Verdade. Então fica a pergunta: se uma simples nota fiscal dita o destino financeiro de uma cidade por décadas, quais outros pequenos hábitos burocráticos invisíveis do nosso dia a dia estão neste exato momento reescrevendo a realidade coletiva do nosso amanhã sem que a gente sequer perceba? Uau! É uma provocação e tanto. É sempre instigante desconstruir a mecânica dessas estruturas que moldam a nossa sociedade. Com certeza. O futuro já está sendo precificado.
A questão é se estamos prestando atenção aos detalhes. Muito obrigada pela companhia de quem escutou esta imersão nas engrenagens silenciosas do nosso sistema. Um abraço a todos que acompanharam a análise e seguimos atentos aos próximos desdobramentos. Até mais.